lado, e ela do nada mudar de direção, sei lá, ela tira uma bala para um de vocês e a bala sai da linha que está indo. Vocês vão dizer, ué, alguém aplicou uma força aqui. Não vai? A gente sabe que o que causa essas variações são as forças. Não diriam isso? Um espírito que empurrou essa bala, sei lá, alguém deu uma porrada nessa bala. E aí o... Tadinha, tá mais. Eu boto aqui, que não tem ninguém sentado. Aí esse menino aí, o Aristóteles, ele dizia assim, a tendência dos corpos é permanecer em repouso. Se nenhuma força atuar em um corpo, esse corpo vai ficar parado. E é fácil de testar isso no dia a dia. Qualquer chute, bola que tu dê um chute, ou que bolinha de papel que tu atira, ela vai parar. Ele dizia que tu dá energia para o corpo vai gastar essa energia que tu deu e vai parar. Porque o estado normal dos corpos é ficar em repouso. Tá, e aí ninguém contestou por mais de 2000 anos Aristóteles em quase tudo, né? Falar contra Aristóteles era uma afronta, né? Deus me livre. Você não leu Aristóteles? Diziam as pessoas. É muito burro. Aí o Galileu é que começou a desconfiar de que algo estava errado. Ele começou a se perguntar assim, mas quando eu chuto uma bola, por que ela não para? Olha as viagens desse cara. Todo mundo achava que para, né? Nunca ninguém perguntou por que para. Aí ele se perguntou por que para. E aí ele fez um experimento bem simples, né? Ele vai fazer até em casa, né? Com estojo, um caderno e uma bolinha de gude. Ele fez um plano inclinado e ele ficava jogando a bolinha nesse plano inclinado em pisos diferentes. E aí ele viu que a bolinha andava diferente dependendo do piso. A gente pode fazer isso em casa, né? Bota no tapete, no piso frio, no piso de madeira. Tu vai ver que a bolinha vai andar distâncias diferentes. Você vai perguntar, por que isso? Se eu estou dando sempre a mesma energia, a bolinha deveria sempre parar no mesmo lugar. Significa que o piso interfere no movimento da bolinha. Então, existe uma força ali que o piso está fazendo na bolinha para parar a bolinha. Se não tivesse o piso, talvez a bolinha não parasse, começou a viajar. Né? E aí, o único erro dele foi pensar que o movimento que o corpo ficaria fazendo, se não tivesse nenhuma força atuando sobre ele, era o movimento circular uniforme. Porque pensam que a ciência é contra a igreja, mas não, os grandes cientistas, fora o Einstein, né? Que era à toa. Todos os grandes físicos eles eram muito religiosos, né? O Galileu também era. E aí ele achava que o movimento circular uniforme era o movimento perfeito de Deus. Né? Durante muito tempo se acreditou nisso, até as horas são feitas com a matemática do círculo justamente por causa disso. Né? Eles achavam que era o movimento de Deus, porque o Sol, a gente gira ao redor do Sol, a Lua gira ao redor da Terra, então se os astros giram, porque Deus quis assim, né? O mundo foi feito para nós, na época eles ainda achavam assim, né? O Galileu já não achava, mas a maioria das pessoas ainda na época achava que o mundo era feito para nós, então o movimento circular era um movimento de Deus. E ele achava, então, se nenhuma força atuasse sobre um corpo, esse corpo ia estar parado ou em movimento circular uniforme. Só para porque alguém faz parar, no caso o piso. Tá? Bom, aí Galileu morreu, chegou no céu, Deus olhou para ele e disse, pô, te mandei fazer o estudo lá, tu não terminasse. Aí ficou de cara com ele, vai voltar. Aí no mesmo ano que Galileu morreu, nasce uma manjedoura, no dia 25 de dezembro, Isaac Newton. Por isso comemoramos o Natal, né? Aí Newton, ele depois teve vocês pesquisarem no Google vão achar 2 datas para o Newton, né? Porque andaram corrigindo o calendário que a gente usa depois que o Newton nasceu, e aí passou a data dele para janeiro, mas ele na época que ele nasceu era 25 de dezembro. Ou seja, Jesus também quando nasceu estava no calendário antigo, então ele nasceu no mesmo dia. Esse menino aí, o Newton, então nasceu e terminou os estudos de Galileu. Uma das coisas que ele fez, né? O Newton foi que nem o Einstein, tipo, ele mudou toda a física na época dele. E o Einstein também, né? Tipo, tá tudo errado, gente, galera, vamos arrumar aí. Arrumou tudo. Aí o Newton, até ele diz, né, que ele só enxergou o mais distante porque se apoiou em ombros de gigantes. Tipo, ele estava vendo ali as coisas que estavam sendo feitas e teve as ideias para concluir elas quase todas. E Newton achou que Galileu estava errado, que não poderia andar em movimento circular uniforme, porque na cabeça dele, ele já estava fazendo as leis de Newton, né? Durante a pandemia lá da peste negra, na época dele, ficou 2 anos sem poder sair das terras da família dele, e aí ele estudava, né? Não tinha internet para ficar jogando.
Aí ele tinha 20 e poucos anos. Aí esqueci da... para dizer, ele achava que o corpo não poderia acelerar. E no movimento circular uniforme, lembra, tem aceleração centrípeta, né? Não tem aquela outra aceleração que varia o módulo da velocidade, mas tem a centrípeta. Então ele achava que não podia girar. E aí ele imaginou que então o movimento deveria ser retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme, que é o único movimento que não tem nenhuma aceleração. Tu vai ter velocidade constante, porque o movimento é uniforme, e tu não vai fazer curvas porque ele é retilíneo, então tu elimina qualquer aceleração. E aí só que ele tinha que mostrar que o Galileu estava errado. Para mostrar que o Galileu estava errado, ele só criou a gravitação universal. E explicou por que a Terra gira ao redor do Sol, por que a Lua gira ao redor da Terra, explicou o movimento de galáxias, estrelas e tal. O que foi o fundamento de todos os cálculos e estudos que a gente teve de gravitação até Einstein. Depois o Einstein criou uma teoria nova muito melhor. Mas enfim. Então, se nenhuma força atuar sobre um corpo, esse corpo ou vai estar em repouso ou vai estar em movimento retilíneo uniforme. Ele não vai poder acelerar. Essa é a primeira lei de Newton. Também a lei da inércia. São os dois nomes. Eu vou fazer um esqueminha aqui, tá, gente? Para facilitar a nossa vida. Então, se a força resultante for igual a zero, ou nenhuma força, o que é difícil, né? Nenhuma força atuar no corpo, duas situações são possíveis. Ou o corpo está em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. Tá? Para a prática aqui dos exercícios, sempre que disser que a força resultante que atua no corpo é igual a zero, ele pode, ao invés de dizer isso, dizer que o corpo está em equilíbrio. Tá? Então, se tu ouvir no exercício o corpo encontra-se em equilíbrio, já tem que vir na tua cabeça que a força resultante é igual a zero. Se ele estiver parado, a gente chama esse equilíbrio de equilíbrio estático. E se ele estiver em MRU, é o equilíbrio dinâmico. Tá? Tranquilo? Então vem aquelas situações, né? Se eu estou parado num ônibus, de pé, pensando de pé, né? O ônibus arranca, eu sou desequilibrado. Eu preciso me agarrar em lugar, senão eu vou cair. Por quê? Porque se nenhuma força está sobre o meu corpo, a minha tendência é ficar parado. E aí do nada surge uma força na sola do meu pé. Pô, é normal que a gente se desequilibre, né? Então, tem livros que dizem, né? A gente tem que aceitar. O corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Não é que... Bom, pode ser que tende, né? Mas é que se não tiver nenhuma força, vai ficar parado. Se tiver força, vai andar. Aí a força vem na sola do pé, pô, nos desequilibra, né? O nosso corpo todo está quieto. E aí puxa a gente pela sola do pé, como se estivesse puxando o tapete, a gente tem que se agarrar para não cair. Quando a gente está sentado, o próprio banco nos empurra, né? Aí a gente não tem esse problema. Mas para parar, não, né? Se o carro tem uma freada brusca ou acontece aí um acidente de bater em alguma coisa, é o carro que bateu. Tu ainda não teve nenhuma força atuando sobre o teu corpo. Então o que vai acontecer? Tu vai seguir andando em MRU. Teu corpo vai seguir andando em movimento retilíneo uniforme até que alguma força haja sobre o teu corpo. Se tu tiver de cinto de segurança, tu vai parar junto com o carro. Então o cinto de segurança é uma aplicação da primeira lei de Newton. O airbag não, tá? O airbag é impulso. É o teorema do impulso que a gente vai ver lá mais adiante, no segundo livro. Se eu não estiver preso ao carro, aí vai ser o para-brisa, vai ser o, sei lá, a direção, o volante. Ou então, se eu estiver de moto, pode ser a gravidade que vai me levar no chão, depois o asfalto chegando na minha cara, o atrito vai fazer com que eu pare. Enfim, se o capacete não estiver amarrado na minha cabeça, ele vai sair voando, por inércia também, porque não teve nada trancando o capacete, ele segue o movimento que ele tinha, entendeu? Essas coisas são inércia, tá? Se quer qualquer coisa assim do tipo, é inércia. Então o cinto de segurança, não esqueçam, é uma aplicação da primeira lei de Newton, da lei da inércia. E o Newton ainda disse mais aqui, né? Ele falou assim, uma forma de medir a inércia de um corpo é a massa dele.
Então, massa é a medida de inércia. Quanto maior for a massa de um corpo, deixa eu escrever aqui, eu não sei falar em escrever outra coisa. Quanto maior for a massa de um corpo, maior vai ter que ser a força que eu vou ter que aplicar para tirar ele de um desses estados que ele se encontra, né? Por exemplo, um caminhão parado e uma bicicleta parada. Vai empurrar o caminhão, ver se consegue tirar. A bicicleta tu vai conseguir, né? Tirar do repouso. É a mesma coisa do MRU. Se vem um caminhão e uma bicicleta na tua direção, tu te anima a parar o caminhão? Não, mas a bicicleta talvez tu tente. Por causa da inércia. Menor massa, menor inércia e vice-versa. Os motoristas de ônibus da cidade de Pelotas deveriam estudar essas leis de Newton, porque eles andam naquela Deodoro voando as trans. A inércia daquele ônibus é muito grande, não tem como parar rápido. Né? Você vê, outro dia matou uma velhinha, 2 meses atrás ali na Deodoro. Não tem como parar. Ele precisa de um tempo muito maior que um carro para parar por causa da massa e sempre cheio de gente. Aí mataram a velhinha, viu? Acho que foi em abril, morreu abril ou março. Eu me lembro de ver, eu cruzo ali toda hora quando eu vou em Santa Mônica. E aí eu fiquei sabendo da notícia da velhinha, agora toda hora eu passo ali na Deodoro, eu lembro da velhinha. E não, mas já acontece toda hora de matar em cima de tudo é inércia, gente. Quanto maior for a massa do corpo, mais cuidado tem que ter. Tá? Tranquilo a primeira lei? Vamos para a segunda. Tipo o post agora. Segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, né? Vou botar os dois nomes. Gente, eu só entendi isso na faculdade, vou ver se vocês conseguem entender antes de chegar lá. A segunda lei, ela é consequência da primeira lei, ou fala a mesma coisa na real, só que aqui a gente fala em português, ele na época falou em inglês, e aqui a gente vai falar em matematiquês. Tudo que é dito aqui agora vai virar uma equação. Então a segunda lei, ela tem tudo a ver com a primeira, elas não são, a terceira tudo bem, é uma outra coisa. Mas a primeira e a segunda elas estão ligadas, então eu sei que se a força resultante de um corpo é igual a zero, ele não acelera. Então, como é que eu calculo a força resultante? A força resultante vai depender da aceleração. Né? Tem que ter aceleração para existir força resultante. Lembrando que a força é uma grandeza vetorial. E como toda grandeza vetorial, se eu tiver mais de uma força atuando no corpo, a gente tem que fazer aquela adição de vetores. Ver o ângulo que os vetores formam um com o outro para saber como somar. Tá? Cuidado aí com esses detalhes tão pequenos de nós dois. Então, se a minha aceleração é igual a zero, minha força resultante é igual a zero. Se ela não é igual a zero, não é igual a zero. Mais ou menos isso, tá? E também depende da inércia do corpo. Lembra? Quanto maior for a massa de um corpo, maior vai ser a força necessária para tirar ele dos estados de inércia. Então, a nossa segunda lei fala isso em matematiquês. A força resultante que atua num corpo depende da inércia desse corpo e da aceleração adquirida por ele. Se existiu força resultante, né, soma das forças, esse corpo acelera. E quanto maior for a massa, maior ou menor vai ser essa aceleração. Certo? FR, então, nossa força resultante. Se eu tiver mais de uma força, como eu falei, tem que somar todas elas. Tá? Essa é a soma de todas. Depois eu vou ensinar umas mutretinhas para ficar mais fácil esse cálculo da força resultante, para não cair naquela lei dos cossenos horrorosa, né, que a gente viu lá no início. Força resultante em necos ou newtons, né? Não façam dois expoentes. Como é a primeira vez, acho que eu boto aqui. Não, eu já escrevi na lei de Coulomb, né? Força. Em massa. Em quilogramas e A é a aceleração. Sempre nessas unidades, tá? Senão não vai achar a força certa. Tu até acha a força, só que tu não vai achar em newtons, né? Ele vai querer em newtons.
Então, dá para tu imaginar o que é um Newton? É a força necessária para acelerar um corpo de 1 kg em 1 metro por segundo ao quadrado. Depois, quando a gente estuda a força-peso, fica mais fácil, né? Entender o que é um Newton. Tanto que os dinamômetros, que são os aparelhos para medir força, eles são assim, que pendura, foram feitos pensando na gravidade. Pendura ali o corpinho e eles foram medindo as forças pela lei da força elástica, a lei de Hooke, para saber certinho quantos newtons estão aplicando. E depois ele funciona para qualquer coisa, mas sempre pensando na gravidade que facilita. Tranquilo até aqui? Sim? Então vamos para a terceira lei de Newton. Esse capítulo ele vê que forças, depois das leis de Newton, só para saber, né? Força peso, normal, elástica, peso normal e elástica. Tá, e você sabe, então tem a força que alguém pode aplicar, empurrando um corpo assim, né? Ou então a força que um corpo faz no outro, tipo, eu estou empurrando aqui a caneta preta, e a caneta preta empurra vermelha. Tem essas forças assim. Tem a força, e as outras que a gente vai ver hoje, peso normal e elástico. E aí eu já vou dar uma tática para a resolução de exercícios para vocês. Já a pessoa está bem. Começa a falhar, time para se puxar. Você também tem que botar. A preta foi na última aula que a gente carregou. Já melhorou, né? Pra ver. Bom, Newton descobriu que as forças atuam aos pares. Nenhuma força atua sozinha. Sempre que tu aplicar uma força, vamos dizer assim, vai surgir outra que vai reagir a essa força que tu está aplicando. Tá? Então, eu dou um soco na parede, dói a minha mão. Por quê? Porque se eu apliquei uma força na parede, a parede reage e aplica na minha mão a mesma força. Com a mesma intensidade, com a mesma direção, só que em sentido contrário. Tá? Vou botar aqui, eu socando na parede. Me irritei com a física, fica imobiliária lá, né? Vai me desconcentrar totalmente. Eu tinha entregue a chave na quarta, né? Acho que foi. Quarta de tarde eu entreguei a chave. Aí quinta de manhã estava tudo tranquilo. Aí de tarde começaram a falar comigo aí já. Qual é a imobiliária? Rafael, uma cidade de São João de toda São João. Só que aconteceu isso aí, agora eles terceirizaram a vistoria. Só que no início não foi essa empresa que fez a vistoria. Então são pessoas diferentes, olhando o apartamento. E eu acho que não tem a vistoria. Eu pedi para eles, eles nunca mais me responderam. Tá, eu gostaria que você mandasse a vistoria. Eu não achei lá em casa, acho que não fizeram. Aí eles não têm que cobrar. Foi, entreguei, troço perfeito. Falou. Gastei só para pintar o apartamento e arrumar mais de 3 mil. Mudança é foda, né? Então, ó, eu dou o soco, aplico uma força na parede, F, vamos dizer assim, né? E aí a parede faz uma força em mim exatamente igual, só que vou botar um menos na frente para indicar que o sentido é contrário. São vetores opostos. É mais ou menos isso que a gente tem que saber. E alguns detalhes que eu vejo eles cobrarem em prova, né, de vestibular, são instantâneas. A reação sempre vem na mesma hora da ação. E uma coisa que todo mundo pode pensar, que eles usam como pega-ratão, se elas são iguais e têm sentidos opostos, então elas se anulam. Pode pensar, né? Não, elas não se anulam. Por que não se anulam? Porque elas atuam em corpos diferentes. Na minha mão só vai ter uma força. Na parede só vai ter uma força. Se as duas fossem aplicadas no mesmo corpo, poderia dar força restante igual a zero e a gente ia estar aí nessa. Né? Mas não acontece justamente por causa disso. Tipo, se anular são sentido as duas? Ou não? Não, nem a parede ia quebrar, tu nunca ia conseguir quebrar nada se não se anulasse. Não ia acontecer nada. Tá, então vamos escrever isso aqui. Até uma vez eu vi uma questão, a mãe pediu para o filho arredar o armário que queria limpar atrás do armário, coisa assim. Os caras viajam. E aí o filho tentou convencer a mãe que estava com preguiça de arredar o armário, que não adiantava ele arredar o armário, porque vai puxar o armário vai fazer uma força no sentido oposto, ele não se anular e não vai tirar do lugar o armário.
Aí perguntar se o bem estava certo ou errado. Ele tinha que dizer que não, porque elas não se anulam, porque é tudo corpos diferentes. De fora a iPad é melhor a Samsung. Tá, vou dar aqui para assim, essa não se anula, pois atua em causas diferentes, para vocês não esquecerem. Show de bola! Agora sim, sabemos tudo sobre as leis de Newton, que foram feitas lá na pandemia dele, e muitas outras coisas, a gravitação universal também. Na real, ele produziu quase tudo que ele criou até os 26 anos. Só que ele não publicava. Aí, o Hooke, que a gente vai estudar hoje aqui também, que fez a lei de Hooke, era um cara todo esquisitão, assim, se vocês olharem, é que é difícil de achar. Na net teve ontem, eu vi a nova temporada, a segunda temporada da série Cosmos, uma série bem boa, assim, para quem vai fazer vestibular, é maravilhosa. É Química, Física e Biologia, tá? Falando sobre tudo. Essa nova temporada é bem legal, explica bem aquela parte lá de genética, como é que eles chegaram nas coisas que você estuda hoje em dia, mostra o membro lá, mostra uma coisa. E aí, na física tem um capítulo que eles falam sobre a época do Newton, e aí o Hooke aí mostra como é que ele era, umas fotos, uns desenhos dele. O cara era muito estranho. E ele era muito... Isso não conta, né? Na série Cosmos, não é entre tantos detalhes. É que eu gosto tanto do Newton e do Einstein que eu vejo biografia e compro. E aí eu... Diz que esse Hooke, ele era muito... como é que a gente usa a palavra? Invejoso. E aí ele tinha muitos ciúmes do Newton, né? Que o Newton... Ele achava que ele era mais que o Newton. E aí ele, tudo que o Newton dizia, que ele tinha tipo um café aquário lá na Inglaterra. Pô, tudo copiado meio de lá, né? É o nosso café lá da Europa. Que os grandes cientistas se encontravam e ficavam batendo papo, né? E tudo que o Newton dizia, que tinha descoberto e tal, ele dizia que já sabia. Ah, isso aí eu já sabia. Aí o Newton era muito vaidoso, né? Começou a pensar, peraí, estou descobrindo esse monte de coisa aqui, daqui a pouco o outro leva a glória, estou falando aqui, vou publicar, né? E aí alguns amigos dele incentivaram ele a publicar as coisas antes que a outra pessoa publicasse. Inclusive, ele demorou tanto para publicar o cálculo diferencial integral que ele criou, né, uma matemática nova, porque na época as ideias dele eram tão assim, né, absurdas para a época. O cara tinha uma mente muito forte, que não existia matemática porque ele estava criando, então ele teve que criar uma matemática para explicar aquilo que ele estava querendo dizer. E aí, quando ele publicou essa matemática, o outro cara publicou no mesmo ano. Duas pessoas diferentes descobriram a mesma matemática, só que publicaram no mesmo ano. Só que, lógico, o cara ele descobriu depois do Newton. Não sei também se o Newton não abriu a boca grande. E o cara ficou na cabeça e falou, essa ideia é boa, foi para casa, né? De repente pode ter acontecido. E aí ele, tanto que existem, o Newton é conhecido também na matemática, um dos grandes matemáticos dele, só que divide com Leibniz, se eu não me engano, a descoberta do cálculo diferencial integral. Foi pela boca grande dele, provavelmente, que ele perdeu sozinho, né? O resto tudo deu tempo ainda de salvar. E que ele era tímido, né? Muito. Mas o Newton era ruim. Depois, quando ele ficou famoso em vida, a maioria não ficou, né? O Mendel mesmo, ele morreu e nem ficou sabendo se a teoria dele foi sucesso ou não, se usar para alguma coisa. O Nicolau Copérnico também, quando disse que descobriu que a Terra era o centro do universo na época, né, e não a Terra, ele tinha tanto medo que ele só deixou publicar o livro dele depois que ele morresse. Umas coisas assim. A igreja era forte.
E aí o Newton foi reconhecido em vida, tanto que ele morreu como Sir Isaac Newton. Recebeu as condecorações todas lá das rainhas da Inglaterra e da Inglaterra, não sei quem é, né? E aí botaram ele como chefe da Casa da Moeda. Eu não posso esquecer quem foi lá. E aí quem falsificava ou tentava fazer falcatruagem lá, ele queimava na praça pública, assim, achava lindo. Uma das coisas que ele mais gostava de fazer era ver as pessoas ardendo no fogo. Falando bonito, é normal. Mas ele era bastante religioso, vai entender. As coisas não dá pra entender. E o Newton só não fez mais para física e matemática porque ele perdeu um baita tempo, ele acreditava na alquimia. Ele achava que o... Ele achava que o... não tem. Ele achava que poderia fazer ouro com outros materiais. Então ele perdeu um baita tempo tentando fazer isso aí. Bom, vou começar um intervalinho, aí a gente volta um pouquinho, pode ser? Uns minutinhos, né? Aí eu mostro para vocês essas outras forças e a gente faz o exercício.